Vamos entregar a nossa nação. Venha ao teu reino entre nós. Venha ao teu reino entre nós. Formamos um acorde, uma grande harmonia. Proclamamos teu governo, tua soberania. Em uníssono cantamos, eterno seu amor. Render graças ao seu nome, essa batalha é do Senhor. Venha ao teu reino entre nós. 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 Seja feita a tua vontade nessa terra, Deus, como no céu. Shalom, eu sou Paulo de Tarso e nós estamos aqui no bairro do Ipiranga, onde há 198 anos atrás a nossa nação ela teve o seu início como uma nação livre e independente. O nosso Deus, ele entregou a nação brasileira a Jesus Cristo naquele dia em que Jesus voltou aos céus e o Pai disse a ele: pede-me e dar-te as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Naquele momento, Jesus glorioso, tendo vencido a morte na sua ressurreição, ele pediu o Brasil, ele pediu a nossa nação. Estamos nós agora, quase no nosso 4º jubileu, que vai se dar em 2022. E há muitas coisas pelas quais nós, como brasileiros, precisamos nos arrepender diante de Deus. Nós, como povo de Deus nessa nação, temos ouvido o chofar de Deus. Temos ouvido o Senhor nos dizer de quantas coisas nós temos que nos arrepender e onde nós abandonamos aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. Mas nós, como cristãos nessa nação, como um reino de sacerdotes do nosso Deus, como filhos de Deus aqui no Brasil, nós temos uma responsabilidade pela nossa nação. Nós somos brasileiros. Nós somos os responsáveis nessa geração, nessa porta de oportunidade que temos, de nós nos arrependermos diante de Deus pelos pecados cometidos na nossa nação. O Brasil, quando foi descoberto, até essa história é mal contada, porque sabemos que o Tratado de Tordesilhas, ele era anterior ao descobrimento do Brasil. O mundo estava dividido entre Portugal e Espanha, e nos parece que Pedro Álvares Cabral não se perdeu e casualmente descobriu o Brasil, mas ele veio, parece que, tomar posse. O que nós sabemos é que o local onde Pedro Álvares Cabral chegou, a primeira montanha que ele viu, ele chamou de Monte Pascoal, Monte da Páscoa. A nossa história está crivada de passagens que são da Bíblia, sabe por quê? Porque quando o Brasil foi descoberto, não havia ainda o protestantismo. A igreja estava corrompida, havia tanta idolatria, venda de indulgências, pecados dos quais aquela geração precisava se arrepender, e nós, como servos de Deus, precisamos também verificar se não resiste ainda em nós coisas das quais precisamos voltar para Deus. Uma coisa é certa: quando o Brasil então foi descoberto, Pero Vaz de Caminha, o escrivão responsável por narrar ao rei de Portugal os fatos daquela viagem, ele escreve contando, entre outras coisas, o primeiro culto que houve ao nosso Deus nessa terra. Essa terra foi então chamada de Ilha de Vera Cruz, Ilha da Verdadeira Cruz. É assim que fomos chamados inicialmente, a verdadeira cruz, que fala da salvação de Deus para nós. Naqueles dias que se celebrava a Páscoa, que fala da redenção do Senhor sobre as nossas vidas,
Esses valores da palavra de Deus, fazem parte da nossa verdadeira história, da nossa cultura. Deus tinha um plano com o Brasil e esse plano permanece. Nesses anos todos da nossa história, quantas mentiras! Nós estamos cansados disso, de termos aprendido nos nossos livros de história, ver os nossos filhos aprendendo tal qual nós aprendemos, com mentiras, como o quadro da independência que foi pintado por Pedro Américo, mais de um século depois da independência do Brasil. Figuras que tentam mostrar alguma coisa gloriosa quando não tinha glória nenhuma naquele momento. Uma carta escrita por pessoas que faziam parte de sociedades secretas. O slogan que Dom Pedro I bradou e que ficou conhecido como Grito da Independência era o tema de uma dessas sociedades secretas, cujos deuses eram os deuses do Egito, deuses abomináveis que o nosso Deus zombou quando arrancou o seu povo, o povo judeu, da casa da servidão, quando arrancou com braço estendido e mão poderosa o seu povo das mãos de Faraó. O Brasil tem um propósito da parte de Deus. Nós somos um povo, talvez diferente de outras nações da terra, em que as pessoas que vêm para cá, elas se misturam. Nós não temos muitos guetos, onde as pessoas vêm e permanecem ali sem se misturar. Nós somos um país em que as pessoas que vieram para cá tomaram a identidade brasileira. E essa identidade brasileira, formada de pessoas de todas as nações da terra, nos fez um povo simpático às nações. Um povo através do qual o evangelho do reino pode ser pregado nos nossos dias. Então nós, como cristãos do Brasil, precisamos rever a nossa história e nos arrepender dos pecados que foram cometidos aqui. Os primeiros missionários protestantes que vieram para cá, logo no início da reforma protestante, foram mortos na Baía da Guanabara. Foram mortos por aqueles que se intitulavam cristãos, mas mantinham o monopólio da fé. Mas o nosso Deus, ele tinha um propósito para a nossa nação. E o propósito não estava apenas onde os reformadores chegaram, porque o nosso Deus tem muito mais do que uma reforma. O nosso Deus tem uma restauração para a igreja de Cristo. E geração após geração, os planos de Deus não podiam ser impedidos. E depois vieram os holandeses, e junto com os holandeses os judeus, e fizeram juntos uma nação, cujo propósito de Deus ainda será conhecido em toda a terra. Chegando perto agora do bicentenário do Brasil, nós temos que tomar como palavras proféticas aquilo que Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal, que a melhor semente que o rei poderia lançar nessa terra era o evangelho do reino de Deus, para salvar muita gente. É como que uma palavra profética. E ainda Pero Vaz de Caminha declara, por causa das muitas águas que tem nessa terra, toda semente que vossa majestade aqui plantar, brotará, se manifestará. O que é isso senão uma figura de um grande derramar do Espírito Santo? Talvez uma alusão daquilo que aconteceu com os missionários suecos que vieram aqui para o Brasil, para Belém do Pará, depois de terem passado ali por Los Angeles, pela Rua Azusa, onde um grande avivamento do nosso Deus estava se dando. As muitas águas dessa nação falam do rio de Deus, que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa essa história, e que deságua aqui no Brasil, rio de vida, que alegra a cidade de Deus, e que nos traz como povo de Deus aqui nessa nação, uma grande oportunidade de juntos, deixarmos as barreiras denominacionais, deixarmos o misticismo que nos afasta de Deus, e voltarmos todos para a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. É um tempo de voltarmos para Deus. Nós estamos chegando no 4º jubileu da nossa nação, no último jubileu nosso, no 3º jubileu dessa nação. O Brasil estava vivendo um momento muito difícil da sua história. Era um tempo de ditadura militar, era um tempo em que muitas coisas erradas foram cometidas. Mas havia um desejo que o Brasil não se prostrasse diante do comunismo, diante desse sistema de governo que coloca Deus do lado. Naqueles dias, no ano de 1972, e aí depois em 1973, se deu o que ficou conhecido como o milagre brasileiro. Nos 6 anos que anteciparam a isso, houve uma mudança tão expressiva na nossa nação, que os índices de crescimento do Brasil foram mais que 10%, era como se fôssemos mais do que a China nos nossos dias. No ano do 3º jubileu da nossa nação, o Brasil cresceu 14%. A palavra de Deus é verdade, toda a palavra de Deus é verdade. O que nosso Deus espera de nós, que nós humildemente voltemos para Ele. Não há nada na nossa história que nos queira fazer voltar para trás.
Aquilo que Deus tem para nós não está no nosso passado. Aquilo que Deus tem para nós está em Deus, está na eternidade. São os planos e os sonhos que o Senhor sonhou para nós. Nesse 7 de setembro de 2020, um ano tão atípico, um ano que nós nunca vamos esquecer, porque foi um ano em que o nosso Deus nos fez ficar dentro das nossas casas, para que nós pudéssemos lembrar realmente quem somos e quem Deus é na nossa nação e nas nações da terra. Que nós possamos juntos sair desse tempo mais unidos como cristãos. Nós somos um povo muito abençoado. O nosso Deus tem levantado ministros em todo o Brasil, alguns que foram levantados com a graça de Jesus para serem líderes de milhares de pessoas. Outros que receberam graça de Deus para cuidar de um pequeno rebanho. Mas todos, se voltarmos para Deus, todos nós que reconhecermos que Deus dá graça para cada um, para um propósito só, que é o propósito de Cristo. Se nós nos juntarmos, cada um com o dom, com o chamado, com a esperança do chamado em Cristo Jesus, que a cada um foi concedida, nós podemos juntos fazer algo glorioso para o nosso Deus aqui nessa terra. O Brasil é uma terra de avivamento. O Brasil é uma terra de pessoas que amam e temem o Senhor. O nosso Deus tem muitas promessas para o nosso povo, para o povo brasileiro. E o nosso Deus tem uma promessa de que nós seremos usados para tocar muitas nações dessa terra. Bendito seja o Senhor que falou a nosso respeito, que tem um propósito conosco. Voltemos para Deus. Que possamos estudar a nossa história. Que possamos ver os lugares onde nós precisamos nos arrepender. Que possamos dizer: Deus nos perdoa pelos pecados que nós cometemos, as autoridades que foram levantadas sobre nós cometeram, porque Ele tem feito a ferida, mas Ele a sarará. Que nesse tempo de arrependimento, nesse tempo de ouvirmos o shofar, possamos todos voltar para Deus. Se o nosso povo, chamado pelo nome do Senhor, se humilhar e orar e o buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então o nosso Deus ouvirá dos céus o nosso clamor, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Deus tem falado ao nosso coração. Se um som, se um grito, se o lema de uma sociedade secreta trouxe a independência do Brasil, o Senhor nos tem dito que um novo som está começando a ganhar força no Brasil. E esse som vai ecoar em todas as nações da terra. Esse som é um só. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Aonde tiver brasileiro, em todas as nações da terra, todos ouvirão que Jesus é o Senhor do Brasil. Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. יברך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, יישא אדוני פניו אליה וישם לה שלום.